Mas quais as consequências da industrialização? São muitas. A maioria delas nós continuamos sentindo até hoje. A primeira consequência foram, obviamente, as mudanças nas formas de produzir as coisas, né? As coisas passaram a ser produzidas por máquina. Vocês estão vendo aí uma máquina movida a energia a vapor. E esse aperfeiçoamento da produção de máquinas vai, obviamente, criar um aumento na produção, né? Esse aumento da produção, a quantidade maior de produtos, também vem acompanhado de uma circulação maior das pessoas, né? Porque a gente vai ver os transportes vão se desenvolver muito e as pessoas começam a circular mais e por distâncias maiores. E isso vai permitir o contato entre diferentes culturas, o que gera aí essa diversidade cultural que a gente vai ter nos dias de hoje. Isso, obviamente, aconteceu lá atrás, no período das grandes navegações, mas agora vai acontecer com mais intensidade numa área geográfica maior. Os meios de transporte, como eu disse, vão se desenvolver muito, principalmente depois da invenção da máquina a vapor e na sequência da locomotiva a vapor, ou seja, do trem. O trem vai ser uma forma de percorrer longas distâncias sem depender da tração animal, que era uma coisa limitada. Uma das consequências mais gritantes é a questão do tempo, né? O tempo passa a ser medido por instrumentos, ou seja, a expansão das indústrias vai mudar o cotidiano das pessoas. Então, a gente vai deixar de ter um tempo medido pela natureza e vai passar a ter um tempo medido, regulado pelo relógio. Os relógios já existiam antes da Revolução Industrial, mas é com ela que eles vão adquirir uma importância no cotidiano, no dia a dia das pessoas, né? Somente nas cidades, no campo nem tanto, mas nas cidades era necessário estabelecer uma disciplina rígida. Por isso que não dava para usar o tempo da natureza, né? Porque no campo é assim, agora é tempo de plantar, agora é tempo de colher, agora é tempo de semear, agora é tempo de arar a terra. Nas fábricas, não, era preciso que as pessoas entendessem que tinha um horário para acordar, um horário para entrar na fábrica, um horário para se alimentar, um horário para sair da fábrica, um horário para dormir. E isso só é possível você usando relógio, né? Não tem como dimensionar todos esses horários pelo tempo da natureza. E aí se cria essa ideia de tempo útil, que existe até hoje no capitalismo. Por isso que existem expressões do tipo, não vamos perder tempo com isso, ou vamos ganhar tempo fazendo tal coisa. Né? Tempo não se perde, não se ganha. Mas no capitalismo, como o que importa não são as pessoas, mas a produção, o tempo é uma coisa extremamente importante. E é essa coisa, essa ideia de que existe um tempo útil que vai fazer com que as pessoas chamadas de desocupadas fossem, naquela época e hoje, perseguidas pela polícia. Naquela época, então, era mais complicado ainda, né? Porque bastava a pessoa estar na rua num horário que supostamente, um adulto, né, óbvio, está na rua num horário que supostamente ele deveria estar na fábrica para ele ser parado, detido, etc. A outra consequência é o crescimento absolutamente desordenado das cidades, né? Então, as cidades crescem de qualquer jeito nesse período. E mesmo nos lugares em que a industrialização chegou bem mais tarde, como é o caso do Brasil, aqui a gente vai começar nosso processo de industrialização entre 1930 e 1950, ainda assim, as cidades cresceram de forma totalmente desordenada. É só ver São Paulo, né? Mas se a gente olha para as periferias da cidade de São Paulo, a gente vai perceber esse desordenamento. Em lugares onde uma rua, na verdade, é uma escada ou é uma passagem estreita entre um imóvel e outro. E isso não é responsabilidade das pessoas que moram nesses lugares, né? É responsabilidade do Estado, que não dá conta de gerir um crescimento ordenado da cidade. Obviamente que esse crescimento desordenado, aliado a essa produção industrial em larga escala, vai nos trazer problemas ambientais. Trouxe na Europa, na época da primeira Revolução Industrial, e trouxe para todos os outros lugares, inclusive o Brasil. Né? Até porque a produção industrial ela gera resíduos, seja no ar, seja resíduos sólidos, que
que precisam ser tratados. E a grande maioria dos donos de fábricas ou não querem fazer isso porque isso tem um custo, ou simplesmente ignoram as leis que obrigam a fazer isso. No começo lá da Revolução Industrial nem existia legislação, o cara podia fazer o que ele bem quisesse. Mas depois, com o passar do tempo, começou-se a perceber que precisava regulamentar isso, né? Como lidar com esses resíduos da produção industrial. Vai haver uma expansão enorme do colonialismo no mundo, então o colonialismo lá das grandes navegações, num certo sentido, vai ser retomado agora, mas com uma vertente de nós precisamos de matéria-prima barata para a indústria e precisamos de um mercado que consuma os nossos produtos, então a gente vai ter aí uma disputa entre as chamadas potências industriais na Europa, não só a Inglaterra, no sentido de ter locais geograficamente colocados e consolidados para que sirvam para isso, ter matéria-prima barata e vender produtos industrializados. E por fim, a questão óbvia aqui, né, que é o aumento absoluto do poder político e econômico da burguesia, que vai se tornar a classe dominante e uma classe numericamente extremamente pequena em relação ao resto da pirâmide social, mas que detém aí mais de 90% da riqueza.